Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. A palavra de Deus diz que na origem, tudo foi criado por meio do poder que há na palavra de Deus. E por conta disso, aquilo que se vê foi criado por aquilo que não se vê. Ou seja, a matéria-prima de tudo aquilo que nós conhecemos se chama Palavra de Deus. Sabe o que isso me ensina? Acende só um pouco as luzes, por favor, eu quero olhar para o pessoal só um pouquinho. Sabe o que isso me ensina? Que se o poder que há na Palavra de Deus foi suficiente para criar todas as coisas, continua sendo suficiente para criar tudo aquilo que eu necessito na minha família, hoje. Continua sendo suficiente para criar tudo aquilo que eu preciso, para que 2017 seja o melhor ano da minha vida. Porque se o poder que há na Palavra de Deus, que é algo invisível, criou todas as coisas visíveis, o que Ele não pode fazer na sua família nesse ano ainda? Há poder na Palavra de Deus. A origem de todas as coisas começou por ela. E olha só que lindo. Origem de tudo aquilo que foi criado diz respeito a algo que já havia no coração de Deus. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Quando Deus disse, olha, que agora haja separação entre os céus e o mar, que agora haja separação entre dia e noite, aquilo já estava no coração de Deus. Mas quando a palavra de Deus entrou em ação, o que estava no coração dele tomou forma. Quantos estão entendendo isso? Quando a gente vive em Deus, quando nós buscamos os sonhos de Deus, a única distância entre o que Ele sonhou para mim e o que eu vou viver é a declaração da palavra dEle. Que haja um novo começo e a tua vida é transformada, que haja restauração na tua casa e a tua casa é restaurada, que haja cura e a doença ela cai por terra, que haja luz e as trevas se dissipam, que haja o novo de Deus e tudo se transforma. Ei, há poder na palavra de Deus. Ela é suficiente, desde o início foi, e a Bíblia diz que ela permanecerá. Todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão. A origem de tudo começa pela palavra de Deus. Agora olha só que interessante, quando a gente para ler sobre Gênesis, eu tenho buscado um pouco entender o porquê de tudo que Deus fez e como Ele fez. Porque para entendermos a nova aliança em Cristo e tudo que Ele restaurou, precisamos entender tudo que o pecado retirou de nós também. Sabe o que eu aprendi? Quando Deus criou todas as coisas, Ele antes criou um ambiente para que elas pudessem existir. Ei, vem comigo, olha só que incrível. A Bíblia diz que Deus começou então a criar todos os ambientes. Primeiro Ele instituiu os céus, o mar e a terra. E depois então Ele deu a declaração para que tudo fosse criado. Então Ele disse que agora sejam então criados os seres que vão morar no mar, que agora sejam criados os seres que vão viver nos céus, que agora então seja criada toda a vegetação. Sabe o que Deus estava ensinando para nós? Antes de algo ser criado, antes de algo ser gerado, precisa que um ambiente esteja pronto para receber. Você quer receber sonhos de Deus sobre a tua família? Você quer receber sonhos de Deus sobre a tua vida? Precisa criar um ambiente para que isso venha. Toda criação tem a ver com um ambiente sendo gerado para que a criação se manifeste. Agora, André, como é que foi então com o homem? Porque primeiro Deus criou todas as coisas, terra, céu e mar. Depois Ele criou os animais da terra, do céu e do mar. E depois toda a vegetação. E então veio o homem. Quando Deus criou o homem, o ambiente necessário para o homem já existia. Sabe qual era o ambiente necessário para o homem? Era o próprio Deus. É por isso que a Bíblia diz que Ele se relacionava com o homem no Éden. O Éden não era um local. E é por isso que os arqueólogos até hoje não encontraram e nem vão encontrar. É por isso que as pessoas que estudam durante gerações já tentaram encontrar vestígios do Éden, mas não encontraram, porque o Éden não é um local, o Éden é um ambiente. Para que Deus se mova sobre o homem, era necessário que tivesse um ambiente para que isso acontecesse. Existe um ambiente, e então todas as coisas podem ser criadas. Deus era o próprio ambiente do homem. Por isso, quando Deus
declara: façamos então o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. É porque ele precisava de alguém que tivesse a mesma essência dele, para viver no ambiente em que ele já havia gerado. Só que existe uma coisa na nossa história que mudou completamente isso. O pecado mudou a nossa natureza. E agora aquele ambiente em que nós fomos gerados para viver não servia mais. Olha só que interessante. O Éden era um ambiente que dava acesso a Deus. Mas quando o homem peca, ele perde acesso ao Éden. E ele então perde acesso ao próprio Deus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22. André, o que isso tem a ver comigo? Você está falando da criação, cara. Jesus já veio, mudou todas as coisas. Tem a ver porque o caráter de Deus não muda. A forma como ele fluía no início é a forma como ele flui hoje. A forma como ele gera sonhos no início é a forma como ele gera sonhos hoje. Se eu quero viver com ele, eu quero ver a criação dele, eu quero ver o mover e a manifestação dele, eu preciso entender como ele se move. Olha só que interessante. Gênesis 3, do 22 ao 24. Diz assim: então disse o Senhor: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual ele fora tirado. E depois de expulsar o homem, ele colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Olha que louco isso. Quando o homem é retirado do Éden, ele é retirado do ambiente que dava acesso a Deus. Mas então Deus tem um projeto. Deus cria um novo Éden. Vocês estão comigo, amém? Deus cria um novo Éden. Sabe como se chama esse novo Éden? Se chama Cristo. Porque agora todo aquele que está em Cristo tem novamente acesso ao Pai. O Éden foi corrompido e pelo nosso pecado perdemos acesso ao Éden, perdemos acesso à presença, perdemos acesso ao ambiente em que Deus se move. Mas em Cristo nós temos acesso novamente à presença, ao ambiente, à manifestação e ao próprio Deus. Cristo é um novo Éden. É em Cristo que todas as coisas acontecem na nova aliança. É em Cristo que todas as coisas se manifestam na nova aliança. Eu confesso que quando eu li esse texto, durante a minha vida inteira, quando eu li sobre Gênesis e essa parte aqui, que o homem foi expulso e Deus colocou então querubins com uma espada flamejante para que ele não tivesse acesso à árvore da vida, eu achava que isso era uma expressão da ira de Deus. Deus estava tão irado com o homem que ele falou: olha, além de expulsar agora o homem da minha presença e do ambiente onde eu me movo, eu quero garantir que ele nunca mais vai ter acesso à vida eterna novamente. Na minha ignorância era assim que eu pensava. Eu via isso como um ato de fúria de Deus. Hoje eu entendo que foi um ato, uma expressão do amor de Deus. Sabe por quê? A preocupação de Deus para que o homem não tivesse mais acesso à árvore, fruto ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Olha só que lindo, cara. Jesus agora se apresenta como sendo a videira verdadeira, e todos aqueles que estão em Cristo agora têm acesso à vida de Deus e podem frutificar. O que Jesus está dizendo: olha, se você não estiver em mim, você não tem como fazer nada.
porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso ao Pai se não for através de mim. O Evangelho de Jesus coloca uma coisa no centro de todas as coisas, coloca Cristo como centro de tudo aquilo que a gente crê, porque por Cristo todas as coisas são possíveis aos que creem. Cristo é a videira verdadeira. E no final dessa mensagem, dessa passagem, eu achei algo muito interessante. Ele diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Jesus está colocando uma condição. Ele está dizendo: o meu Pai é glorificado quando vocês dão muitos frutos, e aí então serão os meus discípulos. O meu Pai recebe a glória quando vocês dão muitos frutos, e por conta disso serão os meus discípulos, e por causa disso serão os meus discípulos. Jesus está condicionando, porque o que Ele quer dizer é que ser um seguidor de Jesus é alguém que caminha atrás do Mestre, mas para ser um discípulo você precisa gerar os mesmos frutos que Ele gera também. É por isso que Ele diz: olha, vocês glorificam ao meu Pai quando vocês dão muitos frutos. Vocês glorificam ao meu Pai quando a sua família é restaurada. Vocês glorificam ao meu Pai quando a sua casa é transformada pela minha palavra. Vocês glorificam ao meu Pai quando vocês morrem para quem vocês eram e vocês nascem para quem eu sempre sonhei que vocês fossem. Vocês glorificam ao meu Pai quando vocês dizem sim para o seu chamado e vocês transformam todos os lugares por onde vocês passam. E aí então serão os meus discípulos. Quantos querem ser assim como Ele é? Existe poder de Deus disponível para que a gente possa frutificar. Só existe uma condição: estarmos em Cristo, porque se não estivermos nele, nada podemos fazer. Ou significa porta aberta. O que Jesus fez, cara, foi restaurar o que o pecado retirou de nós. Jesus abriu, escancarou as portas que dão acesso à presença do Pai. Jesus, Ele escancarou tudo aquilo que nos impedia de ter acesso ao Pai. Éden significa presença e portas abertas. Quando Cristo entra na tua casa, meu irmão, as portas dos céus se abrem sobre a tua casa também. Quando Cristo entra na tua casa, a presença dEle vem sobre a tua casa também. Cara, é maravilhoso as promessas que existem para aqueles que estão em Cristo. Aleluia. É maravilhoso porque a gente jamais conseguiria alcançar o lugar onde Ele está. Sabe, eu falo sobre isso de vez em quando porque algumas pessoas têm a percepção, e eu já tive, que Jesus era alguém simples, que veio no meio de nós, e depois de ter ressuscitado, Ele então recebeu toda a glória. Mas na verdade Ele já tinha toda a glória, Ele já tinha todo o poder, e Ele já tinha toda a autoridade. Ou seja, Ele abriu mão disso para poder estar próximo. Sabe o que Jesus fez? Ele desceu ao nosso nível, porque seria impossível nós alcançarmos aonde Ele estava. Jesus saiu do seu trono e abriu mão de toda a sua glória e majestade para caminhar no meio de nós e tornar acessível agora aquilo que antes só Ele tinha. Olha o que João 14 diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim eu lhes teria dito, mas eu vou preparar-lhes um lugar, e se eu for e preparar um lugar, eu voltarei, eu descerei do meu trono, eu voltarei, e eu os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E disse-lhe então Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Então responde Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você pode celebrar isso: e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Senhor, qual é o caminho para que eu tenha acesso ao teu reino? Tomé, um caminho não é uma ferramenta disponível. Tomé, o caminho não é um lugar, o caminho sou eu. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tomé, eu sou o caminho. Por isso, se você estiver em mim, eu estou no Pai, e eu te levo junto comigo para onde eu estiver. Sabe, tem algo interessante sobre o nome de Jesus e sobre a palavra de Deus. A gente muitas vezes trata como se fossem ferramentas disponíveis no reino.
te dar um exemplo. Existe o reino de Deus e o nome de Jesus é algo que Ele me disponibilizou como uma ferramenta sempre que eu precisar repreender algo. A gente às vezes usa até demais, está repreendido o nome de Jesus. Mas o nome de Jesus não é uma ferramenta disponível para nós. O nome de Jesus é a expressão do próprio Cristo. Por isso, quando eu falo no nome dele, ele toma forma. Quando eu falo no nome dele, as doenças elas são lançadas por terra, porque ele se manifesta. Ei, quando eu falo o nome de Jesus, todo o poder, toda a autoridade que existe no nome dele, vem juntamente com esse nome também. E a mesma coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma ferramenta para respaldar os nossos pensamentos. A palavra de Deus não é uma ferramenta para ilustrar os nossos sermões. A palavra de Deus é o próprio Deus, porque João 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus é o próprio Deus. Por isso, quando nós declaramos a palavra, nós trazemos vida de Deus. Aleluia. Eu vou finalizar, o louvor pode vir. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em 1 João 4,15. 1 João 4,15 diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Você pode dizer: quando eu confesso que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece em mim. Deixa eu orar, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Tem alguém feliz com a vida de Deus nessa noite? Glória a Deus, glória a Deus. Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos. Talvez a tua avó tenha falado ele para você inúmeras vezes. Talvez na tua casa tenha uma Bíblia aberta com esse salmo. Mas existe poder na palavra de Deus. Independente se é algo antigo ou novo, independente se é algo que você nunca ouviu ou se você lê sobre isso todo dia, continua tendo poder na palavra dele. Salmo 91 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Senhor, Tu és o meu refúgio. Ei, refúgio é um lugar onde eu me encontro, onde eu descanso e onde eu estou protegido. Senhor, Tu és o meu refúgio, significa que eu estou em Cristo. Senhor, Tu és o meu refúgio, significa que eu estou nele, guardado por Ele, protegido por Ele, escondido nele. Eu posso dizer: Tu és o meu refúgio, Senhor, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Deus em quem eu confio. E Ele o livrará do laço do caçador, e Ele o livrará do veneno mortal, e Ele cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 cair à tua direita, mas nada o atingirá, porque você simplesmente olhará e você verá o castigo dos ímpios. Mas se você fizer do Altíssimo seu refúgio, se você fizer do Altíssimo o lugar onde você habita, se você fizer do Altíssimo o ambiente aonde você se esconde de tudo aquilo que está lá fora, tudo pode acontecer ao teu redor, mas você não será atingido. Você não será atingido. Sabe o que era maravilhoso no Éden? Existia proteção, existia provisão e existia manifestação. Jesus guardava toda a criação na sua presença. Jesus provia tudo que eles precisavam. Eles tinham tudo em abundância, não existia crise. E Jesus se revelava a ele todos os dias. O Éden é o ambiente que Deus quer gerar em nós através de Cristo Jesus. André, qual é o Éden de Deus?
para nós hoje se chama Jesus Cristo. Todos aqueles que estão nele têm provisão, têm proteção e têm manifestação. Eu quero declarar em nome de Jesus proteção de Deus sobre a tua casa. Você não será atingido, as notícias ruins não te atingirão, porque você está em Cristo e Ele te guarda. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Você tem provisão porque quem te alimenta é aquele que provê todas as coisas. A tua provisão vem dos céus, não vem da terra. Por isso que ela não tem fim, não tem limitação. Não tem nada capaz de impedir o fluir de Deus quando Ele deseja fazer. Ei, você pode até conhecer alguns cristãos passando necessidade, mas deixa eu te falar uma coisa. Você consegue imaginar Deus desejando fazer algo sobrenatural e alguém tendo poder para impedir? Quando Deus deseja fazer, meu irmão, nada é capaz de impedir o seu mover. Quando Deus deseja fazer, nada é capaz de impedir a sua providência. Quando Ele é o nosso refúgio e fortaleza, existe proteção, existe provisão e existe também manifestação. Sabe, minha filha tem 3 anos e meio e eu já tive algumas experiências dela dentro de casa, falar da presença de Deus. Pai, Deus está aqui. Sabe o que significa isso? A minha casa se tornou um refúgio, onde Deus habita e Ele se revela. A minha casa se tornou um refúgio, onde Ele se manifesta. Ei, isso não é algo reservado para alguns, isso é reservado para todo aquele que nele crê. Não existe predestinação que diz quem pode ter acesso ou quem não pode ter acesso. A palavra de Deus diz que todos somos predestinados e eleitos em Cristo. Toda promessa, toda boa dádiva, todo dom, toda manifestação, todo poder, tudo aquilo que existe nos céus está disponível para você quando você está em Cristo. Glória a Deus. Ah, Deus, Tu és o meu refúgio e nada acontecerá se eu fizer do Altíssimo meu refúgio. Nenhum mal me atingirá, desgraça alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao meu respeito, para que o protejam em todos os meus caminhos. Com as mãos Ele o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, você pisoteará o leão forte e a serpente, porque Ele me ama. Eu resgatarei e eu o protegerei. Isso aqui é Deus falando para você. Olha só que lindo. Eu vou finalizar com uma declaração do próprio Deus para você. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus. Eu creio que existem algumas pessoas aqui hoje com tanta sede e fome de Deus, que mesmo eu lendo, você vai ouvir como se fosse o próprio Deus falando para você. Deus, eu declaro em nome de Jesus nossos corações quebrantados, nossos corações abertos, para que a Tua palavra entre e traga vida sobre nós. Olha a declaração de Deus para você. Porque você me ama, eu te resgatarei, eu te protegerei, porque você conhece o meu nome. E você clamará a mim e eu lhe darei resposta. Não existe silêncio entre o teu relacionamento com Deus. Não existe silêncio entre os céus e a terra. O que existe são ruídos demais impedindo a gente de ouvir a voz dele. Olha o que a palavra dele está dizendo. Ei, se você cessar todo o ruído que te cerca, se você parar de ouvir o que os outros têm falado para você, se você parar de ouvir o que os outros têm dito a teu respeito, aí você vai entender o que eu tenho dito a teu respeito. Aquele que clamar a mim, eu lhe darei resposta. Essa é uma promessa dele, não é minha. Aquele que clamar a mim, eu darei resposta. Sabe o que ele está dizendo? Se você está aqui nessa noite, existe um clamor no teu coração, existe também uma resposta de Deus para você. Se existe um clamor no teu coração, Deus, restaura a minha casa, eu não aguento mais. Deus, transforma, Senhor, em nome de Jesus. 2016 foi um ano de desafios, mas eu preciso romper em 2017. Ei, se existe um clamor no teu coração, existe uma resposta gerada no coração de Deus também. Você clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com você e eu vou livrá-lo. Deus vai te livrar de tudo aquilo que tem ido contra você, mas Ele vai fazer ainda mais. A promessa dele é que além de livrar você, eu te cobrirei de honra. Eu vou livrá-lo e eu te cobrirei de honra, e vida longa eu darei,
e eu lhe mostrarei a minha salvação. Se você crê nisso, fique de pé em nome de Jesus. Vida longa eu darei, e eu te mostrarei, e eu te revelarei a minha salvação. Fique de pé em nome de Jesus. Abre o teu coração. Meu libertador, meu libertador, meu salvador, meu salvador, serei pra sempre teu, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Diga, eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei. O sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver, eu te amarei. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Olha que coisa incrível. Para tudo aquilo que Deus deseja fazer, é necessário que haja um ambiente primeiro. Antes da aliança em Cristo, quando você ia oferecer uma oferta de sacrifício, é necessário antes você preparar um ambiente. Você preparava o altar e você apresentava a Ele o seu sacrifício. Existe um ambiente, existe também a manifestação. É necessário o altar, o ambiente, para que Ele venha. Agora, a antiga aliança passou e em Cristo existe uma nova aliança. Mas nessa nova aliança, o caráter de Deus continua se movendo da mesma forma. É necessário que haja um ambiente para que coisas em Deus sejam criadas. Isso vai muito além do que a gente está vivendo aqui no culto. Quero declarar isso para que seja uma realidade na tua casa. Quando você gerar na tua casa um ambiente de fé, coisas dos céus vão ser geradas. Quando você gerar no teu coração um ambiente de fé, coisas em Deus vão ser geradas. Porque não depende da vontade dele fazer, ele é o maior interessado. O que dependia dele, ele já fez. Agora o que depende é gerarmos em nós um ambiente para que ele venha e que se manifeste. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a colocar a mão sobre o teu coração. Feche teus olhos. Tudo aquilo que eu podia fazer através da palavra, eu já fiz. Eu declarei palavra de vida sobre você. O ambiente já foi gerado, o teu coração está quebrantado. E agora eu quero te convidar a declarar coisas dos céus vindo sobre você. Coloca a mão sobre o teu coração. Deus, nós estamos aqui reunidos como igreja, Pai. E existe poder na nossa unidade. Nós estamos aqui declarando o teu nome, Pai, e o ambiente já foi gerado. Por isso eu te peço, se manifesta no meio de nós, Pai. Se revela a cada um de nós, Deus, em nome de Jesus. Revela-nos, Deus, a tua vontade. Revela-nos, Deus, a tua presença. Flui de forma sobrenatural. Nós não aceitamos sair da tua presença da mesma forma, Senhor, que nós entramos. Alguns entraram aqui e nunca experimentaram da tua presença, outros vivem constantemente nela, mas o teu projeto para nós é que todos estejamos juntos, Pai, um só corpo, um só espírito. Por isso eu declaro em nome de Jesus, vida de Deus fluindo sobre cada pessoa aqui nessa noite. Eu declaro vida de Deus fluindo, Senhor, e lançando por terra toda frieza. Deus, em nome de Jesus, toda tristeza, toda angústia. Se existe alguma raiz de depressão em algum coração nessa noite, nós declaramos em nome de Jesus que seja arrancada pelo poder de Deus. No ambiente em que o Senhor habita, não existe nada que não te agrade.
No ambiente em que o Senhor habita, só existe espaço para a tua presença. Ah, Deus, vem sobre nós, faz o teu novo nessa noite. Revela-nos, Deus, a tua vontade sobre as nossas famílias. Transforma a nossa história, Deus, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração. Quero te convidar a fazer uma oração comigo. Diga assim: Pai, nessa noite, eu ouvi a tua palavra. E eu creio que assim como o Senhor fez todas as coisas, pelo poder que há na sua palavra, eu gero hoje um novo tempo na minha vida também. Eu declaro, pelo poder que há na tua palavra, que 2017 já é o melhor ano da minha vida. Eu declaro, pelo poder que há na tua palavra, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro, pelo poder que há na tua palavra, que nada vai me limitar. Cadeias não me prendem mais, correntes não me prendem mais. Eu declaro, pelo poder que há na tua palavra, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu declaro o novo de Deus. Eu declaro um novo começo. Eu declaro um novo coração. Eu declaro novos sonhos. Eu declaro começando hoje. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.